sexo, moral e religião. Quando o diálogo entre eles falha e abre espaço para discursos vazios e vergonhosos. Este é o tema do Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Freudianos e do programa Papo É, como na introdução, essa relação de sexo ou moral da sociedade e religião. Eu acredito que de longe deve ser um dos temas mais conflitantes que nós já discutimos neste programa. Por quê? Porque ele está no seio da nossa sociedade. Está no novo, no adulto, no velho, mexe com os pensamentos, as condutas e crenças. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós temos que compreender é que a relação do sexo, moral e religião já é pilares complexos da nossa sociedade há tempos. E muitas das vezes são controversos em diversas sociedades. Essas três esferas que deveriam se cruzar, olha bem, em busca de compreensão, orientação, frequentemente encontram em desalinhamento gritante. A falta de um diálogo construtivo, a inflexibilidade dogmática de algumas religiosidades, de algumas religiões, criam brechas perigosas que permitem o surgimento de discursos vazios, hipócritas e, em muitos casos, profundamente vexatório para nós que vivemos nessa sociedade maluca. Historicamente, a religião tem desempenhado um papel central na formulação de códigos de morais, especificamente no que tange a sexualidade. Normas sobre casamento, reprodução, identidade de gênero, conduta sexual são frequentemente derivadas de textos sagrados e tradições milenares. Essa influência, por si só, não é necessariamente negativa. Entretanto, quando a interpretação desses preceitos se torna rígida, ao avesso ao questionamento, ignorando as nuances da experiência humana e os avanços do conhecimento da sociedade, o terreno se torna fértil para a intolerância. O sexo, em essência, puro, bruto, é uma dimensão fundamental da nossa existência como pessoas, que envolve o prazer, o afeto, às vezes a reprodução, porque são coisas que não está ligado. Embora muitas, como falei, religiões tendem a ligar o sexo à reprodução, isso não é inerente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E até a mesma questão de identidade. Quando é enquadrado exclusivamente sobre a ótica de ora pecado ou ora proibição, sem entendimento mais amplos de suas múltiplas facetas, a moralidade religiosa, aliado à moralidade e a religião, quando se juntam, se torna um fardo, não um guia. Essa visão restritiva gera uma série de situações de sofrimento para o indivíduo que não se encaixa dentro dos padrões que são pré-estabelecidos, além de alimentar preconceitos contra grupos marginalizados, entre outras situações. A ausência de diálogo entre essas esferas é a raiz do problema. Muitos líderes religiosos evitam discussões abertas e honestas sobre sexualidade e sociedade, preferindo a imposição dogmática a uma análise crítica e empática, querer ter empatia sobre essa questão, que é uma questão humana, acima de tudo. Da mesma forma, setores seculares por vezes reagem com desdém a qualquer menção de valores morais ou espirituais, fechando portas para uma reflexão mais profunda sobre o papel da ética na sexualidade. Este vácuo é preenchido
por discursos simplistas, populistas e muitas das vezes carregados de ódio. Esses discursos vazios se manifestam de diversas formas. Demonização de certas práticas sexuais, condenação de identidade de gênero de diversas, promoção da culpa, do medo como ferramenta de controle. Isto quando não resulta numa sociedade que, em vez de discutir abertamente e educar sobre sexualidade e sociedade, se vê imundada, cheia, impregnada de preconceitos e informações distorcidas. O que deveria ser um tema de desenvolvimento humano, social, se torna um palco para vergonha, humilhação e até mesmo violência. O que nós temos que entender sobre tudo isso? Não é de hoje que nós vemos, vez por outras, olhos tortos, julgamento, culpabilidade. Isso atravessou o século XX, o século XIX, século XVIII, nessa eterno embate entre o humano, a religião e a moralidade. Por que deveria ter uma certa harmonia? Porque a religião ela é derivada do ser humano. É o ser humano que preenche a religião. Embora exista um ser superior, uma divindade, um Deus, mas é o humano que está a enxertar, a dar vida, a dar voz, a dar fôlego à religião. E é o humano que molda também o que nós chamamos de moralidade dentro de uma sociedade. Ora, por que vive esse pé de guerra? Porque o lado humano, por si só, ele precisa de orientação muitas das vezes. Só que uma orientação certa, uma orientação coesa, livre de qualquer tipo de penduricalho de falsa moralidade ou de uma religiosidade distorcida. Qual é o problema de tudo isso? Nós não temos uma situação em que, quando nós falamos de moralidade aliado à religiosidade, ela está sempre envolto de controle, de dominação de mentes, de pensamentos, de querer comandar a vida das pessoas. Uma das críticas que eu vejo muito que as pessoas falam é que eu sou cristão católico, daqueles que são protestantes. Não, a sua igreja, olha bem, a sua igreja ela é muito permissiva, permite muita coisa. Eu começo a dizer do princípio, quando eu ouço esse tipo de coisa, falei assim, até onde eu sei, a primeira lei de Deus é a liberdade. A pessoa é livre para amar, para odiar, para adorar e até não acreditar nesse Deus. Então a primeira lei é a liberdade. Segundo, você diz que a igreja é permissiva. Não, a igreja não é permissiva. Ela tem os 10 mandamentos, ela tem os mandamentos da igreja, ela tem os pecados capitais que têm que ser observados. Agora, qual é a diferença da ótica? A igreja, ela coloca você a par daquilo que é certo, o que é errado, ajuda você a construir uma identidade religiosa. Mas ela não fica lá no dia a dia te cobrando o que você faz, o que você come, o que você veste, o que você fala, o que você faz entre quatro paredes em cima de uma cama, o que você faz nas redes sociais, o que você faz no WhatsApp. A função da igreja é o quê? Da igreja católica é o quê? Te construir uma identidade. Agora, o que você vai fazer com a informação, com a construção dessa identidade, é você com a tua vida. Você acha mesmo que padre, bispo, arcebispo, cardeal, ou papa, vai perder tempo em procurar saber o que você está fazendo da tua vida no dia a dia? A formação foi dada, o conhecimento foi passado. Agora você que vai fazer uso disso da maneira que você achar melhor dentro da sua vida. E aí vem a outra contrapartida, que é a própria sociedade dentro dessa moralidade. É entender o humano. Quando eu falo entender o humano, eu estou falando de mim, de você, da nossa vida, do nosso ser existir como pessoas, para poder buscar soluções, buscar entendimento, buscar uma sofisticação saudável para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, dentro da religiosidade, dentro de uma sociedade moralizada e dentro da saúde sexual, porque é uma saúde sexual.
é saudável, é saúde, é vivência. Ninguém que é privado de algo humano, inerente, ligado a você, dentro de você, na sua vida, do seu ser existir como pessoa, não pode viver plenamente uma vida digna se está faltando algo. Você vai ficar, inevitavelmente, vai adoecer. E aí? A religião vai compensar essa doença? A moralidade vai compensar essa doença? É lógico que não. A pessoa vai sofrer sozinha, longe da moralidade, longe da religião. Por quê? Porque ainda tem a vergonha, né? De admitir que foi enganado pelos seus dois viés e adoeceu. Então, qual que é o correto? Qual que é o mais inteligente, no caso? Superar essas dissonâncias, né? Superar essas coisas que nós ouvimos aí que bate de frente com a realidade humana. Buscar um esforço conjunto, porque é o ser humano que nós estamos falando. Nós não estamos falando de um ser etéreo, nós estamos falando de um ser de carne e osso, que respira, que ri, que chora. Então, achar um conjunto de esforços. A moralidade e a religiosidade precisam revisar suas abordagens, buscando interpretações mais compassivas e inclusivas e que estejam em sintonia com a realidade do mundo contemporânea da sociedade. O que era moralmente e sexualmente aceito no século XIX não vai ser do século XX, e o que foi aceito no século XX não vai ser no século XXI. E do século XXII também não vai ser no século XXI. Isso é uma realidade. É uma realidade, gostando ou não, aceitando ou não, essa é uma realidade. E por que essas mudanças acontecem? Porque o conceito de religiosidade e o conceito da moralidade está caduco. E aí o que acontece? O ser humano que sofre tudo isso, ele vai buscar um viés diferente do que a moralidade e a religiosidade está apresentando, mesmo caduca. Ele vai buscar uma outra alternativa que satisfaça o seu lado humano, que se faça ele se sentir bem consigo mesmo, que tenha saúde física, mental, emocional sobre a questão, no caso, do sexo. Por isso que há essas divergências e essas rupturas vão jogando para trás. Como, por exemplo, ciência, educação deve se comprometer a fornecer informações claras, baseadas em evidências sobre sexo e identidade, sem ignorar a dimensão ética e social, e, acima de tudo, diferentes perspectivas sobre a questão do sexo. Moral e a religiosidade possam se encontrar sem medo do julgamento em busca de uma convivência mais justa, saudável e que traga dignidade para a pessoa humana. Porque no nosso mundo moderno, quando nós falamos de orientação sexual e identidade de gênero, muitas organizações religiosas e sociedade moralizada que se atende, né, a um conservadorismo que já está caduco, como eu disse, mantém visão que a sexualidade é exclusivamente heterossexual. Por quê? Porque ela está alinhada somente para a preservação da espécie humana. Então, quer dizer, uma pessoa faz sexo só para reproduzir? Você é o que é um animal? Que só vai reproduzindo, só lembra de sexualidade para reproduzir? Para botar gente no mundo? Se a sexualidade for uma coisa ligada somente para essa questão de reprodução, nós estamos muito mal das pernas. Por quê? Vamos criar uma sociedade doente, uma sociedade popularizada, extremamente popularizada, um mundo com bilhões e bilhões de pessoas, mas tudo doente. Por quê? Porque quando nós falamos da questão da sexualidade, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de prazer, nós estamos falando de felicidade, nós estamos falando de contentamento. E estamos falando de integração da pessoa humana. Porque tem outro problema, né? A sexualidade ela está muito ligada naquela questão assim. Jovens que estão em tempo de produção de vida. O que é tempo de produção de vida? Entre os seus 20 aos seus 50 anos. Antes dos 20 não fala de sexo? Não tem uma vida sexual? Tem. Só não é comentada. E quando é comentada, é moralmente errada. Né? E
dentro da religião ainda pior ainda. E depois dos 50 também não é comentado, porque que idoso não faz sexo? Idoso não tem vida sexual? Claro que tem. As pessoas que estão aqui me vendo e me ouvindo, que estão antes dos seus 18, não tem uma vida sexual ativa? Claro que tem. Basta saber como que é feito. Não somente dos 20 aos 50. E depois dos 50 também tem. Também tem. É uma questão de saúde. Saúde humana. Como eu falei, a sexualidade é uma questão de saúde humana, de viver bem, com qualidade de vida. Ela ultrapassa os limites da religiosidade e da moralidade. Mas ficamos presos nesse contexto, né? A primeira coisa é essa. Segundo, a questão do casamento e concubinato. Gente, precisamos rever a questão do que nós chamamos de casamento. Casamento nos moldes moral e religioso já era. Não é que ela caducou, ela abriu falência. Porque quando eu falo que abriu falência, basta você olhar para as famílias hoje modernas. Eu já falei, hoje é mãe com filhos, pai com filhos, tio com sobrinhos, netos com seus avós, às vezes são irmãos que moram juntos, às vezes são amigos que moram juntos porque não tem família. E são família, são família. Não vive debaixo do mesmo teto, um não ajuda a construir a vida do outro, então são família. Então quer dizer que eu preciso rever essa constituição de família dentro desse contexto do casamento. E casamento é constituir família. Então, peraí, eu posso não casar e ter família? Sim, família de irmãos, família de amigos, família de neto, sobrinho, neto e avós. Ou o neto tem que casar com a avó para ter família? Claro que não. Então, nós vamos observando que quando nós falamos que está caducando, é porque não tem mais resposta objetiva para o que está acontecendo na sociedade moderna. É essa que é a pegada. Eu não estou falando que a ideia do matrimônio, como ele é a constituição da família, matrimônio e família, como ele é constituído pela moralidade, pela religiosidade, esteja errado. Não é isso. Tem os seus valores muito claros, muito definidos, mas esses valores eles têm que se aproximar da realidade. Está muito distante. E quando se distancia, ele perde significado. Simples assim. Questão do aborto. Nós ainda estamos numa sociedade polarizada quando nós falamos de aborto, porque a sexualidade ela existe. E quando eu falo que a sexualidade ela está sendo massacrada, pisoteada pela religiosidade e pela a tradição social, ela abre brechas para esses furos. E aí, por exemplo, estupro, sexo consensual sempre a devida proteção, ao total liberalismo sexual das pessoas porque estão cansadas de não, e liga-se o botão de dane-se. Tudo isso é o que? São rachaduras dessa máscara que se constituiu sobre a sexualidade que não dá mais resposta. E temos que lidar com isso como? Buscando informar, buscando preparar as pessoas para essa vida e não simplesmente criar leis para condenar ou para proteger, para castigar ou para absorver. Não resolve o problema. Não resolve. Só fica no patinando e criando cada vez mais contenda. E os problemas continuam acontecendo. Diminuiu a questão de estupro, com todo quando saiu esse alarido aí da questão do aborto, legal, né? Fizeram um forfé desgramado, mas diminuiu o estupro? Diminuiu pessoas com gravidez indesejada? Claro que não. Os estupros continuam acontecendo. As gravidez indesejadas continuam acontecendo. E quem que sofre com isso são as pessoas que são vítimas disso. Tanto a religiosidade como a moralidade não tem nenhum compromisso com o problema que é a pessoa que está diante disso, diante desse problema. Está cada um puxando sardinha para o seu lado com um viés político, com um viés de querer se dar bem e querer ganhar uma quebra de braço, mas o que importa mesmo é que a pessoa que é vítima dessa situação está aí, ó, a Deus dará. Deus dará. Né? Olha para vocês verem bem como que a situação é complicada. E, por fim, a própria questão do prazer do sexo. Algumas interpretações religiosas tendem a focar no sexo como
um dever conjugal para a procriação, como eu falei, minimizando até mesmo e condenando o prazer sexual, desvinculando a esses propósitos. A moral social moderna, impulsionada pelos movimentos feministas, educação sexual, valoriza o prazer mútuo e do consentimento com os componentes essenciais de uma sexualidade saudável e satisfatória. Lembre-se, sexo é prazer. Você pode fazer sexo e não querer ter produção com isso. E está tudo certo. Está tudo certo. Lembre-se, a primeira lei de todas é a lei da liberdade. Você não criando nenhum tipo de problema para o teu corpo e nem para o corpo de outra pessoa, é lícito. O que eu quero dizer com lícito? É de escolha da pessoa. Isso não parte da religiosidade ou da moralidade, para dizer a palavra final. É a pessoa, desde os critérios normais. Quais são os critérios normais? Não prejudicando a si, que é teu corpo, e nem prejudicando o outro, e obviamente o corpo do outro. São coisas diferentes. Aí já vira, né, para outras coisas, situações que aí, né, são criminalmente falando. Aí entra na moralidade com toda a sua força, com todo o seu furor, entra na religiosidade com todo o seu furor, entra no Código Penal e por aí vai. Aí já entra em outro caminho. Portanto, gente, ainda vale a questão do conhecimento. O que é conhecimento? Estudar, compreender, entender o que é ser humano. E a partir deste momento que você se entende como ser humano, como pessoa, se posicionar em favor da vida. Aí sim, quando nós falamos de vida, como tantos líderes religiosos, como líderes moralistas, levando a bandeira da vida, eu levanto uma vida de qualidade, não uma vida sob uma ótica distorcida. Porque quando se entra sob uma ótica distorcida, você vai ganhar no grito? Pode ganhar hoje, pode ganhar amanhã, mas não vai ganhar sempre. E aí o que acontece? Só que nessa vitória, no grito, você deixa, quando você olha para trás, você vai encontrar um monte de feridos em nome dessa vitória. E aí eu pergunto, é uma vitória? Que tipo de vitória é essa que deixa um rastro de feridos, de doentes, de machucados pelo caminho? Fica para nós pensarmos sobre como nós estamos conversando, nos entendendo sexualmente. E lembre-se, o sexo faz parte da vida, não importa se você é adolescente, se você é adulto ou se você é um idoso. É vida, é dignidade, é verdade, é força, é amadurecimento, é o entendimento entre você com você mesmo e você com outra pessoa ou outras pessoas, dependendo de como for essa sua vivência. E lógico, a sociedade, na sua moralidade, ela é reflexo do sucesso ou da derrota do ser humano, do pensamento humano. E a religiosidade também, ela é sucesso ou derrota diante da interpretação de dogmas, de doutrinas, de tradições, dentro de um mundo em transformações. Nada no mundo em transformações é engessado. É engessado. Se fica engessado, cedo ou tarde vai criar algum tipo de problema. Cedo ou tarde vai começar a criar rachaduras. Cedo ou tarde vai mostrar as deficiências, as doenças que se escondem. Não preciso nem falar, né? Pedofilia entre pessoas religiosas, líderes religiosos, sexo às escondidas de líderes religiosos, a usura do sexo na sociedade de maneira desenfreada, às escondidas. Pela frente mostra-se, né, fiel defensor da moralidade dos bons costumes, mas quando ninguém, na calada da noite, quando ninguém está vendo, está aí fazendo bizarrices com a sua própria sexualidade. E fica se posando de bom dos bons costumes. Fica para nós pensarmos entre os extremos. Vamos ficar com o real? Vamos ficar com o que é humano? Vamos ficar com o que é que traz vida e vida com dignidade? E apostar nisso? Ganha a religião, ganha a moralidade,
e ganha o ser humano. Bem, me despido por aqui. Fica esse tema para vocês pensarem, assim como eu, que vamos nos debruçarmos sobre isso, que faz parte da nossa vida, estar no nosso ser e existir 24 horas por dia. Me despeço por aqui e nos encontraremos daqui a alguns dias no programa Mitologar. Um abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.